Deus escreve certo por linhas tortas. Por muito tempo eu realmente acreditei nisso, até perceber que, na verdade, nós é que somos incapazes de enxergar aquilo que está na nossa frente. É a nossa visão que é confusa. Gigantes de Aço é um filme antigo, mas que nos ajuda a entender que muitas vezes aquilo que nós pensamos ser o fim, na verdade, é um recomeço. Prazer, eu me chamo Lucas e vamos entender o motivo desse filme carregar uma moral tão incrível, principalmente para os dias atuais. Mas antes de tudo, vamos entender um pouco do contexto desse filme. Gigantes de Aço se passa num futuro não tão distante, mas distópico, no qual os robôs avançaram tanto tecnologicamente que eles chegaram a ocupar até mesmo os esportes. Algo que parece não estar muito longe, aparentemente. E a narrativa vai contar a história do Charlie, que é um ex-lutador de boxe que acaba perdendo a sua carreira justamente para os robôs. Sem rumo na vida, ele segue vivendo de apostas, bebidas, de dívidas e lutas clandestinas de robô. E justo no pior momento da vida dele, em que ele tá devendo muita grana pra muita gente, ele recebe a notícia que uma ex-namorada dele faleceu e que agora a guarda do filho está com ele. Charlie então vende a guarda do filho pra ex-cunhada, que realmente quer ficar com o garoto. Porém, por uma questão de logística, ele vai ter que ficar 2 meses com esse menino até a ex-cunhada voltar de uma viagem e finalmente ficar com ele e ele ficar livre. O garoto, sendo muito inteligente, dá um jeito de seguir o pai nessas lutas clandestinas, algo que ele gosta muito, e por acaso eles vão acabar encontrando o Atom, que é um robô antigo de combate, que será a maior esperança deles. O menino vai acabar encontrando esse robô num lixão, onde ele tá todo enterrado, destruído, largado. Ele vai ficar uma noite inteira desenterrando esse robô, ao qual ele vai criar um certo carinho. Ele fala que o robô é dele e não dos dois, porque o pai dele quer vender esse robô, mas o menino quer de fato limpar, cuidar, e é justamente o que ele faz com esse robô. Ele restaura o robô por completo. E algo muito interessante é que o filme nos conta que esse robô foi feito para apanhar. Ele é um robô do tipo sparring, ou seja, ele nem para lutar serve, ele só era um robô de treino. E algo interessante é que em certo momento do filme, uma personagem que vai ser um certo relacionamento do pai do menino, vai contar que o pai dele, antes de perder a carreira pros robôs, era um Zé Ninguém também. E que ele acabou se tornando famoso e muito bom no boxe justamente por acaso. Ele era um lutador de abertura, nem luta oficial ele tinha. Até um dia que ele acabou ganhando de um cara oficialmente numa luta de abertura. Ele acabou se tornando um dos melhores lutadores da época. E aqui já tá a metáfora do filme que desde o começo é entregue pra gente. O Atom é o pai dele. É uma metáfora, eles representam um ao outro. O menino que por um acaso acaba encontrando esse velho que tá todo quebrado, largado, vivendo da pior situação possível, e ele faz questão de amar, de cuidar, de limpar, de restaurar aquele robô. Sendo que na verdade, mesmo sem saber, ele estava restaurando o pai dele. E do outro lado dessa história, nós temos o pai do menino, o Charlie, que é um cara que tá completamente quebrado. E ao longo do filme você percebe que em nenhum momento o Charlie não quis ter um filho, do fato de realmente ter um filho. Você percebe que o Charlie, na verdade, tá tão quebrado, ele já perdeu tanta fé em si mesmo, que na verdade ele tem medo de trazer qualquer pessoa para a vida dele e afundar essa pessoa também, porque é assim que ele se enxerga. Então o grande problema aqui não é apenas o filho é só alguém que por um acaso acabou cuidando dele, mas na verdade ele tem receio de qualquer pessoa que de fato se aproxime dele. O filho aqui é alguém inocente e ele tem um receio de arrastar esse menino pro caos que ele mesmo criou. Um caos que o menino e que outras pessoas não têm culpa nenhuma. Cara, quando eu tava assistindo esse filme, eu me lembrei de um vídeo que aqueles caras postou há uns 2 meses atrás, no qual eles tinham que adivinhar quem das pessoas tinha sido o pai jovem. E tem uma pessoa nesse episódio, o Lucas, que ele vai contar um pouco sobre quando ele teve a filha dele e, cara, eu lembrei muito dele enquanto eu assisti esse filme, porque ele vai contar que mesmo sendo num momento difícil, mesmo tendo sofrido
tanto a filha dele curou ele. Ele relata que ela foi o motivo de talvez hoje ele tá vivo, porque o fato de ela vir num pior momento, que é o que ele pensava, e que talvez de fato tenha sido, mas foi ela que mudou a rota da vida dele. E hoje ele pode dizer que ele tá vivo. E é muito bonito, é até emocionante de ver o quanto ele é grato pela existência da filha dele. E apesar desse filme não trazer uma narrativa tão original, porque tem muitos filmes que trabalham com essa ideia, o foco do filme aqui não é os robôs ou as lutas, é sobre o relacionamento do pai e do filho. E cara, eu tava dando uma olhada e desde a geração milênio, o desinteresse por ter filhos cresceu tanto que dados indicam que possivelmente o nosso país e muitos outros países vão sofrer muito com isso, porque não tá vindo uma quantidade de geração nova para sustentar todo mundo que vive agora e que vai viver e que serão os velhos do futuro. E cara, esse desinteresse tem muitos motivos: carreira profissional, carreira estudantil, custo de vida, inteligência emocional, até mesmo preservação, saúde. Mas o foco que eu quero tratar nesse vídeo aqui, por mais que talvez você não acredite tanto, uma grande parcela do desinteresse de ter um filho é por realmente acreditar que um filho vai estragar a vida, que um filho vai estragar o seu momento, que ele vai ser a pior coisa que poderia acontecer. Cara, tanto esse filme quanto a própria história desse pai, o Lucas, nos mostra que até mesmo no pior momento, um filho pode ser uma salvação. E é lógico que existem situações e situações. Não é algo tão simples. Não tô falando aqui que você tem que ter um filho e não pensar em forma nenhuma, não calcular, não mensurar nada. Ter um filho é realmente uma responsabilidade muito grande e precisa ser pensada, organizada. Mas não é porque talvez um filho venha num pior momento que você imagina que ele vai ser uma maldição. Filhos são uma dádiva. Cara, talvez você não pense em ter filhos por muitos motivos e tá tudo bem, mas eu espero que nenhum deles seja por pensar que eles vão estragar sua vida, estragar sua carreira. Cara, recentemente a minha mãe tava me contando que ela tava conversando com uma amiga dela e que a amiga dela sofria muito pelo fato de ela não poder ter mais filhos por conta da idade, e ela relata o quanto ela se arrepende de não ter tido filhos, porque ela focou na carreira profissional dela, ela achou que a carreira profissional dela fosse tudo, ela achou que a carreira estudantil dela fosse tudo, e de fato os dois são extremamente importantes para a nossa vida. Só que agora ela tem uma carreira profissional que talvez ela não goste tanto, ela teve uma carreira de estudo que foi importante para ela, mas que talvez nem faça mais sentido, mas agora ela tá sozinha, porque ela achou que ter alguém para cuidar e estragar tudo aquilo que ela podia conquistar. E hoje, tendo tudo, ela percebe que ela quase que não tem nada. Cara, eu religiosamente acredito que uma vida é algo extremamente importante, é algo lindo, é algo divino, algo que realmente é bênção. E eu vou falar uma coisa aqui, não só de ter o filho, mas o desinteresse de ter alguém num relacionamento amoroso, ter algum amigo, ter alguém que se importe com você. Muitas vezes esse desinteresse é porque a gente não percebe o quanto a gente está perdido dentro de nós mesmos. Às vezes nós temos uma consciência muito grande do que nós causamos, do que nós fazemos, de onde a gente se colocou, e a gente, assim como o personagem do filme, não quer de jeito nenhum permitir que alguém entre nisso. E a gente acaba se tornando um guardião dessas pessoas e impedindo que elas entrem nesse caos. E sendo que muitas vezes alguém de fato quer estar ali com você. Alguém, assim como o garoto, quer te enxergar naquele caos e escolher você e cuidar de você. Às vezes isso vai ser um amigo, isso vai ser um chefe, isso vai ser um colega de trabalho e às vezes vai ser um filho. E é bem possível que seja lá quem for, acabe surgindo no momento em que você menos espera. No momento que você tá mais vulnerável. Porque é ali que você vai ser curado. Não negue uma pessoa que tá entrando na sua vida. Talvez você tá negando aquela pessoa que vai te curar. Que veio justamente nesse momento pra te ajudar a sair de tudo isso que você tá passando. Fechou? É isso. Valeu!